Exatamente. Se faz necessário uma visão pluridisciplinar. A teologia e a resposta que a religião procura dar ao ser humano não é a única resposta para que o ser humano seja feliz. Então, se a religião se quer dizer para a humanidade, olha, eu sou a única resposta, ela vai, em pouco tempo, ser desvelada como incoerente ou como incompleta. Então, os outros saberes precisam dialogar com a teologia, com a experiência de fé, com as religiões, com as doutrinas, porque esses saberes vão iluminar e também vão ser iluminados pelo dado da fé. Então, o diálogo dos saberes ou entre os saberes se faz necessário. Ainda vejo, no caso do catolicismo, ainda um distanciamento em relação a projetos realmente eficientes e eficazes no que diz respeito ao acompanhamento das pessoas que trazem problemas mais graves de saúde mental. Logicamente, a igreja tem também o seu braço caritativo, as casas de recuperação, tem hospitais, tem outros médicos. Esses ambientes, claro, são mais qualificados, mas quando a gente pensa uma paróquia, e aí? Será que o padre lá tem algum tipo de conhecimento? Ou será que ele vai dizer que tudo vai ser só na oração, que a pessoa vai ficar curada ali e não vai procurar um médico? Ou será que não existe um núcleo de atendimento para fazer a primeira triagem, para depois fazer um encaminhamento para um serviço público, se a pessoa for vulnerável, tiver outras carências, né? Sem dúvida. Então, assim, é importante que a gente também traga para o discurso religioso, para a narrativa religiosa, essa visão multidisciplinar, interdisciplinar. Porque aí, sim, a gente vai poder dar uma contribuição para a formação integral da pessoa e para uma consciência mais equilibrada. Então, a fé, ela integrada ao conhecimento, à ciência, à razão, ela, sim, transforma o ser humano num ser humano mais coerente, mais empoderado de si mesmo e de processos que vão gerar uma nova lógica terapêutica em torno de si e que depois vai ser ampliada por onde a pessoa passar. E nesse sentido, o líder religioso também precisa de cuidados. Sem dúvida. Cada líder religioso, o padre, o pastor, o rabino, o sheik, todo mundo, o orixá, precisa também ter um amparo. Então a lógica de comunidade sempre está muito presente. Mesmo aos monges, a experiência monástica, que é do isolamento, seja um monge tibetano, um monge beneditino, católico, ou seja, umas freiras enclausuradas, mesmo aqueles que têm uma vida isolada, mas lá dentro daquele universo existe uma vida comunitária, que vai sendo nutrida pela oração, pelo trabalho manual, por atividades que vão dando significado e sentido a cada dia. Então, a espiritualidade, por exemplo, oriental, os valores do Oriente, poderiam estar um pouco mais em diálogo com aquilo, a nossa perspectiva ocidental. Então, os sentidos, a realidade empírica deveria ser um pouco mais trabalhada. A visão, sem dúvida, o olfato, respirar melhor, sentir o ar. Então você vê a respiração Kundalini, que o pessoal faz, poder trabalhar essa região do abdômen, poder trazer o diafragma bem colocado na hora de falar, sentir o ar. Eu me lembro bem disso no hospital, e depois no tratamento pós-Covid, a importância de saber respirar bem, como se te traz para um outro ambiente. E o Ocidente é muito acelerado, a gente às vezes passa desapercebido, isso não está na nossa formação cultural. E eu encontrei essa referência exatamente na descoberta em outras referências religiosas, porque eles integram bem isso. Então, até o sol, sentir, o sol que bate no corpo, você vê, por exemplo, quem faz acupuntura, depois aqueles pontos que são ali marcados, depois você coloca aquilo no sol, depois você acaba sendo... Isso tem um valor importante. Então, os chineses fazem muito isso e nos indicam também isso como um tratamento importante para o corpo e tudo. Logicamente, como eu falei há pouco, sobre o processo de ansiedade na pandemia, e os seus desdobramentos, a gente vai perceber para onde o ser humano encaminha a sua carência, quem sabe, a solução para identificar, quem sabe, uma amortização dessa ansiedade. Para alguns,
todo um direcionamento para o alimento. Que legal. Sem dúvida. E o alimento espiritual e o físico, né, pai? E o físico pode, se não for bem trabalhado, ele gera obesidade. Sim. Gerando obesidade, outros transtornos na saúde. Então, se a gente consegue integrar, por exemplo, essa descoberta, né, do toque que está comprometido na pandemia, do abraço, mas do olhar, do escutar, do ver, do respirar, do poder ser ouvido, do poder falar, de ser visto. Então, os sentidos todos, né, convergentes, isso pode ser também uma saída mais natural, não medicamentosa, mas mais natural, mais orgânica, para a gente poder encontrar uma fluidez na vida. Então, é ter um contato, uma conversa, o outro se perceber notado. Isso também alimenta a alma. Sem dúvida. Então, é uma forma também de compensar os desequilíbrios próprios do processo da ansiedade, que pode canalizar a pessoa, como eu disse, por exemplo, para uma alimentação errada ou completamente descontrolada, e que é muito comum entre nós. Sem dúvida. No auge da minha ansiedade, eu comia uma caixa de bis inteira em 47 segundos. Né? É o meu recorde. Então, assim, você olhar para si mesmo e dizer, cara, tem alguma coisa que não está legal. Sem dúvida. E à noite, por que a noite dá? Então você tem que investigar isso, você tem que ir no médico, tem que se entender e vai achar outras saídas. Tem o medicamento, tem a fé, mas tem também outras terapias que podem ser trazidas para poder te ajudar a se conhecer e a equilibrar o organismo de forma mais total. O legal do senhor estar falando isso tudo, padre, é que é até engraçado para mim, porque a gente não chegou a bater papo ainda sobre o objetivo principal da empresa. E é isso, essa, vamos dizer assim, abre aspas, essa holisticidade, né? Ser holístico no âmbito de, bom, às vezes o que me perturba não me perturba. E hoje o ser humano é pouco empático a isso, né? O aplicativo ele vai ter dotação de inteligência artificial, em suma, estou abrindo aqui em primeira mão na nossa entrevista, não falei ainda sobre o aplicativo nenhuma outra, mas, e além de tudo, vai ser isso. Não vai estar delimitado somente ao psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, psiquiatra, neurologista, não. Bom, às vezes a minha ansiedade, ela pode ser tratada por um psicólogo também, né? Mas, poxa, eu estou insatisfeito com o meu corpo. Quem vai me fazer uma dieta não é o psicólogo, é o nutricionista. O endócrino para ver minha questão hormonal, e assim vai sucessivamente, né? Um personal para poder me passar exercício, e assim sucessivamente. No aplicativo vai ter isso e eu acho que isso é perfeito. Principalmente a questão até da religião, porque eu quero que tenha essa interação de líderes religiosos também no aplicativo, por conta da acessibilidade, né? Até porque o aplicativo vai ser gratuito. E essa interação de líderes, eu acho que é fenomenal. Assim, eu acho que comunga exatamente do que eu creio hoje. Estava até falando mais cedo aqui com algum dos colaboradores, não sei se foi o Sandro ou o Renato, que eu tive momentos na minha vida que eu fui de outras religiões e hoje eu não falo, eu tenho uma religião. Não, eu creio no Criador. É basicamente um agnóstico, digamos assim, mas porque a religião num todo, se não bem propagada, se não bem explanada, decepciona, frustra, causa aquele churn de religião, né? O cara, não, eu sou ex-pentecostal, eu sou ex-umbandista, eu sou ex-carnista. O cara não quer nada porque ele procura a solução só naquilo, né? E isso é essa ausência justamente de consciência. Bom, quando você tem ausência de consciência, como é que você vai tomar realmente um norte? Você vai botar no teu peito uma bandeira e falar, olha, eu creio nisso, né? E isso não está delimitado num templo, né? Deus é muito mais do que um templo. Eu acho que a gente seria um pouco arrogante, tem até liberdade de falar isso aqui para o senhor, porque o senhor me permitiu falando isso tudo aqui para mim. Eu acho que Deus não tem como explicar numa religião só. E aí cada um tem a sua visão muito clara do que é isso. E essa falta ainda de aceitação de processo da sociedade, que o mundo mudou, ainda é um fator que impede, né, de você não partir por radicalismo. E não, eu sei que se eu plantar o pé aqui, ajoelhar, ficar 10 dias de jejum, Deus vai me curar da depressão. Olha, pode ser, porque Deus faz milagres realmente, mas não é melhor ir no médico também? Né? Porque assim o ser humano foi criado
e conseguiu chegar nesse estágio evolutivo de poder ter alguém que é especialista no problema que você está passando, né, como uma ferramenta e braço do próprio Criador, bom, eu acho que não há necessidade de penar, de sofrer mais e permanecer nesse sofrimento, né, Padre? Então, assim, eu particularmente, eu creio que tudo, esse somatório de coisas, esse somatório de processos que o senhor mesmo mencionou, é o que realmente podem trazer a plenitude na própria saúde mental e na ordem social, porque a gente vive, além de tudo, não para gerar polêmica, além de levantar polêmica, mas a gente vive uma turbulência em cima de turbulência, né? Os últimos 10 anos é turbulência em cima de turbulência, questão política principalmente assolando a turbação mental de todo mundo, né? É uma questão de... polarizou o Brasil vive num momento de que não se... O ser único, individual, não está se olhando, né? Prefere olhar tudo através de uma tela, que é muito válido como a gente iniciou o nosso bate-papo, quando a informação é transparente, 100% clara e evidente. Mas pode ser um malefício muito grande, né? O senhor hoje é o reitor, né, de uma das maravilhas do mundo moderno, da cidade que está na cidade maravilhosa, é um ponto turístico único. E eu acho que o senhor sabe bem do que eu estou falando, inclusive, né, por fatores óbvios, que a sociedade num todo tem um vírus muito pior, né, do que o Covid-19, que é a falta de consciência e a falta de informação transparente, né, Padre? Exatamente. A gente, em busca de soluções, né, em busca da verdade, que acho que é a grande anseio do ser humano, a felicidade, a verdade, a gente precisa, e repito de novo, se abrir aos múltiplos saberes, não achar que um único saber tem a visão para toda a minha carência, toda a minha necessidade e as minhas milhares de perguntas. Então, quanto mais inquieto for o ser humano em busca desta verdade e desta felicidade, mais amplo será igualmente a sua percepção de mundo, de alma, de Deus, de negócios, de capacidade empreendedora, de tecnologia, de vida, de sustentabilidade, de economia, de governança, enfim, a cabeça dilata. Então, dessa forma, a gente não pode excluir, por exemplo, a dimensão artística, né? As artes, a música, o teatro, as belas artes, as artes integradas, tudo isso certamente colabora muito para que o ser humano possa encontrar ali por vezes, o seu pequeno universo para poder criar uma zona de conforto. Por outro lado, se descobrir um pouco mais com outros talentos, com outras possibilidades. Então, uma arte que também sempre vai ter, você vê na música, por exemplo, tem a musicoterapia, né? Sim. Então, a música a serviço do resgate do sentido, da alegria, da felicidade do outro. Mas, ao mesmo tempo, perceber que a arte está sempre a serviço. Então, se aproximar um pouco mais da arte. A cultura, ela sobrevive na medida que a gente faz com que a arte gire. E que também ela seja aberta, em diálogo com outras manifestações artísticas. Então, veja como é importante, é o mesmo processo que a gente lê na religião, e entre as religiões, a gente também tem que fazer essa aplicação ao universo da arte, às visões econômicas, ao pensamento ecológico, ambiental, sistêmico, cosmológico. Logicamente que o estudo da filosofia amplia os nossos horizontes. E assim, eu agradeço muito, mais do que eu ter estudado a teologia na minha formação de padre, né, que é própria filosofia e teologia, o que me ajuda muito a entender. O mundo de hoje foi... A primeira graduação que eu fiz foi filosofia. Então, a filosofia, ela se antecipa a toda boa reflexão teológica, toda boa reflexão sobre o universo. Então, adquirir uma visão antropológica, adquirir uma boa visão sociológica, geopolítica, tudo isso parte de um olhar e de um desejo que a gente vai ser motivado para isso na formação de padre, para entender o universo, entender as coisas. Então, eu tenho respostas? Não, eu tenho perguntas.
Então, quanto mais eu faço pergunta, quanto mais eu sou curioso, quanto mais eu quero saber, mais feliz eu fico. Fico mais insatisfeito, porque não consigo chegar a tudo. Mas eu sinto que estou em caminho, caminhando para algum lugar. A nossa realidade católica, ele é muito plural. O catolicismo é muito plural. E existem pontos fortes que devem ser sempre olhados. Me permito falar um pouco da realidade católica dentro desse universo. Com certeza. E a igreja, ela é a instituição mais caritativa do mundo, mais ampla do mundo. A igreja católica não é apenas uma religião no mundo, mas também é um país, a Santa Sé, um uma estado. instituição política. Você tem ali uma embaixada do Vaticano no Brasil e no mundo todo, na ONU. E dessa forma a gente pode entender a importância dessa capilaridade, dessa atuação e dessa doutrina, que em última análise deve ser vista sempre como amor, que fundamenta a religião católica. Está fundada em Jesus Cristo, na sua prática, no seu discurso. Foi amor. Jesus não falou apenas do amor, mas ele amou. Então a narrativa bíblica vai evidenciar que o tema do amor é o tema central da vida de Jesus. E uma religião que se afasta do amor é uma religião imperfeita, seja qual for. Verdade. Então, mais integrado ao amor. E quando a gente traz também a perspectiva religiosa para dentro de produtos tecnológicos que vão ali de forma simultânea amparar o ser humano, existe algum risco também. Lógico. É transformar Jesus em produto. Sim. E está cheio de oferta disso por aí. Muito. Então, chegar a esse equilíbrio é um desafio. É verdade. Então, a tecnologia hoje, ela deve ser usada para ser atraente, para ser até comercial, de forma plena, para a gente poder chegar aos nossos objetivos, mas a gente não pode criar os reducionismos, porque a mensagem de Jesus, ela também é intangível. Sim. Sendo intangível, como é que você vai colocar ela dentro de um universo tecnológico? Então é um desafio para a gente. Sem dúvida. Então, o caminho que eu vejo nesse momento é interfacear. É fazer com que esse amor seja percebido em gestos, Em detalhes. em mentalidades, em pessoas do bem, em solidariedade, em pensamento sustentável. A gente tem a Agenda 2030 para ser seguida, um compromisso global de todos os países, onde a igreja também é signatária através da Santa Sé, o governo brasileiro. Sim, sim. Então a gente tem ali os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. As 17 ODS, inclusive, fala da saúde, Sim. Especificamente. Então, saúde de qualidade passa realmente por uma visão muito mais ampla. A saúde. O ser humano deve ser visto não como do ponto de vista da própria enfermidade, mas olhar para o ser humano e perceber, o ser humano é muito maior do que a enfermidade. Mas se ele se encontra enfermo, vamos encontrar soluções na própria natureza, Sim. Nas boas relações, Sem dúvida. no amor, na relação com a arte, com a religião, e nunca esquecendo que o médico, a medicina, a ciência é um dom de Deus. É um dom de Deus. E através dela Deus também se manifesta. Sem dúvida. São os milagres às vezes sendo operados, Muitas das vezes. E isso aproveitando o que você estava falando sobre a instituição, a Igreja Católica, eu volto até um pouco no tema que eu toquei com o senhor sobre a questão da infância, da juventude. A Igreja Católica tem a Jornada Mundial da Juventude, E aconteceu a última vez, eu não me recordo, foi quando, você lembra? Foi no Panamá. Foi no Panamá, Dois anos e meio. Isso é um símbolo muito, ainda, acho que, representativo que o mundo ainda caminha bem, porque é muito fácil enaltecer sua derrota, o aquecimento global, a guerra da China, de Israel, do Paquistão. É muito fácil, está muito evidente, Mas esses pequenos detalhes de amor, como o senhor está mesmo falando, e o amor eu acho que é o que deveria unir, ou une a sociedade, isso ainda é um gesto muito bacana. O senhor chegou a participar daqui do Brasil? Foi lá, Aqui no Brasil. Foi no Panamá também. Foi também do Panamá. Foi. Logo depois teve aquela tragédia de Brumadinho, Sim. Eu lembro que eu saí do Panamá, cheguei no Rio de Janeiro, fui direto para Brumadinho para poder me unir ali àquela força
solidária que estava implementada naquela região ali em Minas Gerais, que sofreu tanto, né? Quebra da barragem. Sim, sim. Então, assim, para a gente se torna saudável buscar experiências saudáveis. Quem busca a doença, quem se permite a vulnerabilidades, quem se coloca em risco de forma desnecessária, né? Acaba achando um problema para si. Então, procurar problema desnecessário é uma prática bem danosa, está na nossa cultura, né? Então, é importante. Ao mesmo tempo, a releitura sobre o sofrimento humano. Por exemplo, no amor tem o sofrimento. Sim. Quem ama sofre. Verdade. Então, a gente pode reinterpretar o amor, a gente pode reinterpretar, aliás, o sofrimento a partir de uma perfeita visão sobre o amor. Então, o sofrimento, ele pode ser vislumbrado a partir até mesmo da grande imagem bíblica de Cristo na cruz, que sofreu por nós, por amor, mas foi ressuscitado pelo Pai. Então, no caminho, na narrativa da paixão de Cristo, você vai chegar à grande vitória, à ressurreição. Mas o sofrimento ele é necessário, ele faz parte desse processo. Jesus podia ter corrido da cruz, olha, vai dizer, eu não quero cruz não. Aqui não. Não, vamos fazer outro esquema aqui, né? Mas ele se permitiu a isso, se entregou. Ele aceitou, se esvaziou de sua condição divina, né? Mesmo sendo Deus, e aceitou passar pelo aquele sofrimento por amor a todos nós. Então a gente sabe que no amor tem sofrimento. Então existem sofrimentos que estão aí, que são necessários. Sem dúvida. Então um discurso que é eliminar completamente o sofrimento não é a saída, porque isso vai frustrar o ser humano. Sim. No sentido, pare de sofrer, ele não é tão bom. Né? Não mesmo. Seria melhor, né? Eu aceito o sofrimento. Isso aí. E vou continuar a minha vida, vou botar a vida para frente. Eu aceito o processo. A aceitação seja melhor do que a interrupção. Porque ela não existe. Sim. Sem a gente dúvida. sempre vai passar pelo sofrimento, Sem isso faz dúvida. parte da trajetória humana. Então não adianta correr do sofrimento. Sim. Jesus passou, se ele sofreu, eu não vou sofrer também. Então, assim, essas leituras, elas também estão bem claras de nós, senão a gente vai ficar aí numa bitolação, né? E depois isso incorre em intolerâncias, visões tortas do ser humano. Sem dúvida. E a prática religiosa acaba não sendo tão perfeita porque a pessoa potencializa não está bem. Então a gente tem que buscar a saúde de corpo, de alma, a saúde financeira, a saúde em todas as suas possibilidades, né? Mas a partir dessa dignidade, dessa ética, desse compromisso que a gente tem que ter com a verdade e com o amor. Padrão, agora a gente caminhando aí para a nossa reta final. O que lhe motivou a ir para o sacerdócio? Eu tive um encontro muito forte com Deus quando eu vi o Papa João Paulo II em 97 aqui no Rio de Janeiro. Ali foi uma coisa muito bacana. Parecia que caiu um raio assim na minha cabeça, assim, um negócio muito doido. E eu falei, cara, eu quero ser padre, mas não tinha a mínima ideia de como é que era ser isso. Não tinha noção. Eu fui descobrir e tal. Eu ia em seminário, eu ia à missa, claro, tinha um crismado, mas foi realmente um chamado muito legal. E eu nunca tive dúvida nenhuma. Nunca. Eu sempre tive muita certeza de que eu tinha que ser padre. Então é um chamamento mesmo, né? Sim. Claro que a igreja precisa confirmar isso, e a igreja, ao confirmar, ao observar o futuro candidato ao sacerdócio, ela vai passar por um processo por um lugar chamado seminário, que é a casa formativa dos futuros padres, e ali você é experimentado e analisado de todas as formas, em toda a sua vida, né? Então, o psíquico, você é analisado, a sua saúde, né? Você tem uma série de coisas que você tem que apresentar, resultados acadêmicos, bom desenvolvimento pastoral, as relações humanas todas devem ser também vistas para que a pessoa tenha uma boa condição, né, de ser um líder. Claro que ele, até com 24 anos, eu fui ordenado padre, 24 para 25, você não tem aquela maturidade plena. Sem dúvida. Mas você está ali já bem forjado para poder desenvolver as habilidades, né? E um diferencial é a capacidade empreendedora, né? Você saber posicionar, desenvolver as coisas dentro de uma metodologia que gira em torno aí
da observação dos pontos fortes e fracos, das ameaças e oportunidades, né, que é uma lógica muito presente ali da análise de SWOT, sem dúvida, dentro da construção do plano de negócio, sim. Né, do plano de carreira, você poder olhar isso, né, e aplicar a si mesmo, seja um caminho interessante para que a gente possa se perceber com as rédeas da vida nas mãos. Não basta, por exemplo, você apenas saber chamado por Deus. Você tem que se colocar à disposição e procurar os caminhos para poder executar aquele chamamento. Então, o esforço, a disciplina, né, o desejo de acertar, ouvir muitas pessoas, ter humildade, tem que ouvir. Né? Saber escutar e enfrentar os desafetos, não se permitir a se vitimizar diante de uma situação de perseguição, de trauma, mas se recuperar, se reposicionar e ser resiliente, como Jó, como você disse, né? Aí você se reposiciona na vida. A vida não pode parar. Sim, isso é verdade. É igual a uma escada rolante. Quando eu era criança, eu gostava de, indo ao shopping, de subir a escada rolante que está descendo. Né? Eu adorava fazer isso. Aí eu no bar shopping, eu gostava de fazer aquilo, largar da mão da minha mãe, eu vou subir a escada rolante que está descendo. Então, para você subir a escada rolante que está descendo, você tem que colocar o dobro da força correspondente à velocidade da escada rolante. Sim. E se você para 1 minuto, o que acontece? Você desce. Você traz de novo do zero para baixo. É verdade. Então, essa imagem é muito clara para a gente ver o que é a vida. Né? A vida é essa escada rolante acelerando contra você. A concorrência, o mercado de trabalho difícil, Sim. Manter a relação de estudo, trabalho, vida familiar, relacionamento, tudo é muito complicado. Sim, a escada rolante está descendo, a gente não pode parar. A gente tem que estar inventando coisa o tempo todo. E assim a gente se renova na expectativa. Tem gente que é muito inteligente, você é um homem inteligente. Obrigado. Então, assim, a pessoa quando tem um brilhantismo, tem uma capacidade de reflexão diferenciada, ela não consegue olhar apenas para um fator. Né? Ela amplia o horizonte. Zoom out, né? Zoom out. Tem que abrir. E é isso mesmo. E você se renova nisso. Você tem que estar sempre buscando outras coisas. No passado, pode ser que alguém interpretasse mal. Sem dúvida. A pessoa, mas a pessoa... Sem foco. Não termina nada. Mas é porque é isso. Tem pessoas que são assim. Até se encontrar. Elas são geniais. Né? E vai se encontrar nisso. Exatamente na capacidade de... Tem gente que abre um negócio, estrutura um negócio, e flipa, joga para frente. É isso aí. Então, assim, você não precisa fazer a execução completa, né? Mas tem pessoas que sabem transformar, e é lógico, por isso que eu falei do empreendedorismo. A capacidade de transformar a ideia em projeto, e projeto que seja realmente execuível, capaz de ser fomentado, de ser ativado, de receber investimento, de ser incubado, quem sabe. Né? Essa capacidade primais, ela é o diferencial no mundo de hoje. Eu tenho uma ideia, o que eu vou fazer essa ideia? Então você tem uma metodologia. Esse método transforma isso em projeto. Aí você tem gente que para nessa fase, tem outros que podem se sentir mais confortáveis. Aí tem gente que nem sai da ideia. Nem sai da ideia. Né? Então, esse é o problema. O problema está aí. Eu não sei se você conhece aquele empreendedor Thales Gomes. Ele fala sobre isso, né? Que a bacia cheia de ideia vale R$10, né? Porque tem um monte, ideia tem um monte por aí. Esse processo que o senhor falou, o que basta é a execução. Quando eu tive a ideia, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer uma health tech sobre saúde mental, tem que começar de algum canto. O canal, eu vou pegar esse canal que já tinha, falei, ele mesmo vai servir para isso. E como o meu core business é conscientização, eu falei, nada melhor que uma boa comunicação, bons convidados, pessoas que entendam no assunto tanto quanto eu gostaria que quem está assistindo entendesse. E é isso. Padre Omar, obrigado pela sua presença, obrigado por me receber aqui. Fantástico o estúdio, eu quero até gravar mais vezes aqui. Hein? Por favor. Fique à vontade. Obrigado, Padre. E eu acho que isso é de suma importância. Eu agradeço não somente por quem vai nos assistir, mas eu agradeço por mim, porque isso valida meu projeto, valida o conceito que eu idealizei, e eu estou vendo acontecer. Né? Não parei na ideia e estou proporcionando isso, e peço que o senhor possa deixar um recado para a gente, para a nossa audiência. Tudo bem, quero agradecer a oportunidade desse encontro, desse diálogo, a sua equipe que está aqui, e dizer que a sua estrutura, né,
pensante, ela vai te levar a lugares inimagináveis. Obrigado. Então você tem que estar preparado para o que pode acontecer. Amém. Né? Sem ansiedade. Amém. As coisas vão acontecer, viu? Amém. Que Deus te ilumine o teu caminho. Amém. Sempre otimista, sempre garantido na verdade, no bem, que tudo dá certo. Deus está com a gente. Amém, Padre. Obrigado pela sua presença, obrigado por me receber mais uma vez. Valeu. Valeu. Exatamente. Se faz necessário uma visão pluridisciplinar. A teologia e a resposta que a religião procura dar ao ser humano não é a única resposta para que o ser humano seja feliz. Então, se a religião se quer dizer para a humanidade, olha, eu sou a única resposta, ela vai, em pouco tempo, ser desvelada como incoerente ou como incompleta. Então, os outros saberes precisam dialogar com a teologia, com a experiência de fé, com as religiões, com as doutrinas, porque esses saberes vão iluminar e também vão ser iluminados pelo dado da fé. Então, o diálogo dos saberes, ou entre os saberes, se faz necessário. Ainda vejo, no caso do catolicismo, ainda um distanciamento em relação a projetos realmente eficientes e eficazes no que diz respeito ao acompanhamento das pessoas que trazem problemas mais graves de saúde mental. Logicamente, a igreja tem também o seu braço caritativo, as casas de recuperação, tem hospitais, tem outros médicos. Esses ambientes, claro, são mais qualificados, mas quando a gente pensa numa paróquia, e aí? Será que o padre lá tem algum tipo de conhecimento? Ou será que ele vai dizer que tudo vai ser só na oração, que a pessoa vai ficar curada ali e não vai procurar um médico? Ou será que não existe um núcleo de atendimento para fazer a primeira triagem, para depois fazer um encaminhamento para um serviço público, se a pessoa for vulnerável, tiver outras carências, né? Sem dúvida. Então, assim, é importante que a gente também traga para o discurso religioso, para a narrativa religiosa, essa visão multidisciplinar, interdisciplinar. Porque aí, sim, a gente vai poder dar uma contribuição para a formação integral da pessoa e para uma consciência mais equilibrada. Então, a fé, ela integrada ao conhecimento, à ciência, à razão, ela, sim, transforma o ser humano num ser humano mais coerente, mais empoderado de si mesmo e de processos que vão gerar uma nova lógica terapêutica em torno de si e que depois vai ser ampliada por onde a pessoa passar. E nesse sentido, o líder religioso também precisa de cuidados. Sem dúvida. Cada líder religioso, o padre, o pastor, o rabino, o sheik, todo mundo, o orixá, precisa também ter um amparo. Então a lógica de comunidade sempre está muito presente. Mesmo aos monges, a experiência monástica, que é do isolamento, seja um monge tibetano, um monge beneditino, católico, ou seja, umas freiras enclausuradas, mesmo aqueles que têm uma vida isolada, mas lá dentro daquele universo existe uma vida comunitária, que vai sendo nutrida pela oração, pelo trabalho manual, por atividades que vão dando significado e sentido a cada dia. Então, a espiritualidade, por exemplo, oriental, os valores do Oriente, poderiam estar um pouco mais em diálogo com aquilo, a nossa perspectiva ocidental. Sim. Então, os sentidos, a realidade empírica deveria ser um pouco mais trabalhada. A visão, sem dúvida, o olfato, respirar melhor, sentir o ar. Então você vê a respiração Kundalini, que o pessoal faz, poder trabalhar essa região do abdômen, poder trazer o diafragma bem colocado na hora de falar, sentir o ar. Eu me lembro bem disso no hospital, e depois no tratamento pós-Covid, a importância de saber respirar bem. Como se te traz para um outro ambiente. E o Ocidente é muito acelerado, a gente às vezes passa desapercebido, isso não está na nossa formação cultural. E eu encontrei essa referência exatamente na descoberta em outras referências religiosas. Que maneiro. Porque eles integram bem isso. Sim. Então, até o sol, sentir, o sol que bate no corpo. Você vê, por exemplo, quem faz acupuntura, depois aqueles pontos que são ali,
marcados, depois você colocar aquilo no sol, depois que acaba sendo... Isso tem um valor importante. Sem né? dúvida. Então os chineses fazem muito isso. E nos indicam também isso como um tratamento importante para o corpo e tudo. Logicamente, como eu falei há pouco, né, sobre o processo de ansiedade na pandemia, e os seus desdobramentos, a gente vai perceber para onde o ser humano encaminha a sua carência, quem sabe, a solução para identificar, quem sabe, uma amortização dessa ansiedade. Para alguns, há todo um direcionamento para o alimento. Que legal. Sem dúvida. Então, e o alimento espiritual e o físico, né? E o físico, se não for bem trabalhado, ele gera obesidade. Sim. Gerando obesidade, outros transtornos na saúde. Então, se a gente consegue integrar, por exemplo, essa descoberta, né, do toque que está comprometido na pandemia, do abraço, mas do olhar, do escutar, do ver, do respirar, do poder ser ouvido, do poder falar, de ser visto. Então, os sentidos todos, né, convergentes, isso pode ser também uma saída mais natural, não medicamentosa, mas mais natural, mais orgânica, para a gente poder encontrar uma fluidez na vida. Então, é ter um contato, uma conversa, o outro se perceber notado. Isso também alimenta a alma. Sem dúvida. Então, é uma forma também de compensar os desequilíbrios próprios do processo da ansiedade, que pode canalizar a pessoa, como eu disse, por exemplo, para uma alimentação errada ou completamente descontrolada, e que é muito comum entre nós. Sem dúvida. No auge da minha ansiedade, eu comia uma caixa de bis inteira em 47 segundos. Né? É o meu recorde. Então, assim, você olhar para si mesmo e dizer, cara, tem alguma coisa que não está legal. Sem dúvida. E à noite, por que a noite dá? Então você tem que investigar isso, você tem que ir no médico, tem que se entender e vai achar outras saídas. Tem o medicamento, tem a fé, mas tem também outras terapias que podem ser trazidas para poder te ajudar a se conhecer e equilibrar o organismo de forma mais total. O legal do senhor estar falando isso tudo, padre, é que é até engraçado para mim, porque a gente não chegou a bater papo ainda sobre o objetivo principal da empresa. E é isso, essa, vamos dizer assim, abre aspas, essa holisticidade, né? Ser holístico no âmbito de, bom, às vezes o que me perturba não me perturba. E hoje o ser humano é pouco empático a isso, né? O aplicativo ele vai ter dotação de inteligência artificial, em suma, estou abrindo aqui em primeira mão na nossa entrevista, não falei ainda sobre o aplicativo nenhuma outra, mas, e além de tudo, vai ser isso. Não vai estar delimitado somente ao psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista, o psiquiatra, o neurologista, não. Bom, às vezes a minha ansiedade, ela pode ser tratada por um psicólogo também, né? Mas, poxa, eu estou insatisfeito com o meu corpo. Quem vai me fazer uma dieta não é o psicólogo, é o nutricionista. Né? O endócrino para ver minha questão hormonal, e assim vai sucessivamente, né? Um personal para poder me passar exercício, e assim sucessivamente. No aplicativo vai ter isso e eu acho que isso é perfeito. Principalmente a questão até da religião, porque eu quero que tenha essa interação de líderes religiosos também no aplicativo, por conta da acessibilidade, né? Até porque o aplicativo vai ser gratuito. E essa interação de líderes, eu acho que é fenomenal, assim, eu acho que comunga exatamente do que eu creio hoje. Estava até falando mais cedo aqui com algum dos colaboradores, não sei se foi o Sandro ou o Renato, que eu tive momentos na minha vida que eu fui de outras religiões e hoje eu não falo, eu tenho uma religião, não, eu creio no Criador. É basicamente um agnóstico, digamos assim, mas porque a religião num todo, se não bem propagada, se não bem explanada, decepciona, frustra, causa aquele churn de religião, né? O cara, não, eu sou ex-pentecostal, eu sou ex-umbandista, eu sou ex-carnista. O cara não quer nada porque ele procura a solução só naquilo, né? E isso é essa ausência justamente de consciência. Bom, quando você tem ausência de consciência, como é que você vai tomar realmente um norte? Você vai botar no teu peito uma bandeira e falar, olha, eu creio nisso, 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 nisso. Né? E isso não está delimitado num templo, né? Deus é muito mais do que um templo. Eu acho que a gente seria um pouco arrogante, tem até liberdade de falar isso aqui para o senhor, porque
o senhor me permitiu falando isso tudo aqui para mim, eu acho que Deus não tem como explicar numa religião só. E aí cada um tem a sua visão muito clara do que é isso. E essa falta ainda de aceitação de processo da sociedade, que o mundo mudou, ainda é um fator que impede, né, de você não partir pro radicalismo. E não, eu sei que se eu plantar o pé aqui, ajoelhar, ficar 10 dias de jejum, Deus vai me curar da depressão. Olha, pode ser, porque Deus faz milagres realmente, mas não é melhor ir no médico também? Né? Porque assim o ser humano foi criado e conseguiu chegar nesse estágio evolutivo de poder ter alguém que é especialista no problema que você está passando, né, como uma ferramenta e braço do próprio Criador. Bom, eu acho que não há necessidade de penar, de sofrer mais e permanecer nesse sofrimento, né, padre? Então, assim, eu particularmente, eu creio que tudo, esse somatório de coisas, esse somatório de processos que o senhor mesmo mencionou, é o que realmente podem trazer a plenitude na própria saúde mental e na ordem social, porque a gente vive, além de tudo, não para gerar polêmica, além de levantar polêmica, mas a gente vive uma turbulência em cima de turbulência, né? Os últimos 10 anos é turbulência em cima de turbulência, questão política principalmente assolando a turbação mental de todo mundo, né? É uma questão de... polarizou o Brasil vive num momento de que não se... O ser único, individual, não está se olhando, né? Prefere olhar tudo através de uma tela, que é muito válido como a gente iniciou o nosso bate-papo, quando a informação é transparente, 100% clara e evidente. Mas pode ser um malefício muito grande, né? O senhor hoje é o reitor, né, de uma das maravilhas do mundo moderno, da cidade que está na cidade maravilhosa, é um ponto turístico único, e eu acho que o senhor sabe bem do que eu estou falando, inclusive, né, por fatores óbvios, que a sociedade num todo tem um vírus muito pior, né, do que o Covid-19, que é a falta de consciência e a falta de informação transparente, né, padre? Exatamente, a gente em busca de soluções, né, em busca da verdade, que acho que é a grande anseio do ser humano, a felicidade, a verdade. A gente precisa, e repito de novo, se abrir aos múltiplos saberes. Não achar que um único saber tem a visão para toda a minha carência, toda a minha necessidade e as minhas milhares de perguntas. Então, quanto mais inquieto for o ser humano em busca desta verdade e desta felicidade, mais amplo será igualmente a sua percepção de mundo, de alma, de Deus, de negócios, de capacidade empreendedora, de tecnologia, de vida, de sustentabilidade, de economia, de governança, enfim, a cabeça dilata. Então, dessa forma, a gente não pode excluir, por exemplo, a dimensão artística, né? As artes, a música, o teatro, as belas artes, as artes integradas, tudo isso certamente colabora muito para que o ser humano possa encontrar ali por vezes, o seu pequeno universo para poder criar uma zona de conforto. Por outro lado, se descobrir um pouco mais com outros talentos, com outras possibilidades. Então, uma arte que também sempre vai ter, você vê na música, por exemplo, tem a musicoterapia, né? Sim. Que é uma música a serviço do resgate do sentido, da alegria, da felicidade do outro. Mas, ao mesmo tempo, perceber que a arte está sempre a serviço. Então, se aproximar um pouco mais da arte. A cultura, ela sobrevive na medida que a gente faz com que a arte gire. E que também ela seja aberta, em diálogo com outras manifestações artísticas. Então, veja como é importante, é o mesmo processo que a gente lê na religião, e entre as religiões, a gente também tem que fazer essa aplicação ao universo da arte, né, às visões econômicas, ao pensamento ecológico, ambiental, sistêmico, cosmológico. Logicamente que o estudo da filosofia amplia os nossos horizontes, né?
E assim, eu agradeço muito, mais do que eu ter estudado a teologia na minha formação de padre, né, que é própria filosofia e teologia, o que me ajuda muito a entender o mundo de hoje foi a primeira graduação que eu fiz foi filosofia. Né? Então a filosofia, ela se antecipa a toda boa reflexão teológica, toda boa reflexão sobre o universo. Então, adquirir uma visão antropológica, adquirir uma boa visão sociológica, geopolítica, tudo isso parte de um olhar e de um desejo que a gente vai ser motivado para isso na formação de padre, para entender o universo, entender as coisas. Então, eu tenho respostas, não, eu tenho perguntas. Então, quanto mais eu faço pergunta, quanto mais eu sou curioso, quanto mais eu quero saber, mais feliz eu fico. Fico mais insatisfeito, porque não consigo chegar a tudo. Mas eu sinto que estou em caminho, caminhando para algum lugar. A nossa realidade católica, ele é muito plural. O catolicismo é muito plural. E existem pontos fortes que devem ser sempre olhados. Me permito falar um pouco da realidade católica dentro desse universo. Com certeza. E a igreja, ela é a instituição mais caritativa do mundo, mais ampla do mundo. A igreja católica não é apenas uma religião no mundo, mas também é um país, a Santa Sé, um uma Estado. instituição política. Você tem ali uma embaixada do Vaticano no Brasil e no mundo todo, na ONU. E dessa forma a gente pode entender a importância dessa capilaridade, dessa atuação e dessa doutrina, que em última análise deve ser vista sempre como amor, que fundamenta a religião católica. Ela está fundada em Jesus Cristo, na sua prática, no seu discurso. Foi amor. Jesus não falou apenas do amor, mas ele amou. Então a narrativa bíblica vai evidenciar que o tema do amor é o tema central da vida de Jesus. Sim. E uma religião que se afasta do amor é uma religião imperfeita, seja qual for. Verdade. Então, mais integrado ao amor. E quando a gente traz também a perspectiva religiosa para dentro de produtos tecnológicos que vão ali de forma simultânea amparar o ser humano, existe algum risco também. Lógico. É transformar Jesus em produto. Sim. E está cheio de oferta disso por aí. Muito. Então, chegar a esse equilíbrio é um desafio. É verdade. Então, a tecnologia hoje, ela deve ser usada para ser atraente, para ser até comercial, de forma plena, para a gente poder chegar aos nossos objetivos, mas a gente não pode criar os reducionismos, porque a mensagem de Jesus, ela também é intangível. Sim. Sendo intangível, como é que você vai colocar ela dentro de um universo tecnológico? Então, é um desafio para a gente. Sem dúvida. Então, o caminho que eu vejo nesse momento é interfacear. É fazer com que esse amor seja percebido em gestos, Em detalhes. em mentalidades, em pessoas do bem, em solidariedade, em pensamento sustentável. A gente tem a Agenda 2030 para ser seguida, é um compromisso global de todos os países, onde a igreja também é signatária através da Santa Sé, o governo brasileiro. Sim, sim. Então a gente tem ali os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Os 17 ODS, inclusive fala da saúde, Sim. Especificamente. Então, saúde de qualidade passa realmente por uma visão muito mais ampla. A saúde. O ser humano deve ser visto não como do ponto de vista da própria enfermidade, mas olhar para o ser humano e perceber, o ser humano é muito maior do que a enfermidade. Mas se ele se encontra enfermo, vamos encontrar soluções na própria natureza, Sim. Nas boas relações, Sem dúvida. no amor, na relação com a arte, com a religião, e nunca esquecendo que o médico, a medicina, a ciência é um dom de Deus. É um dom de Deus. E através dela Deus também se manifesta. Sem dúvida. São os milagres às vezes sendo operados, Muitas das vezes. E isso aproveitando o que você estava falando sobre a instituição, a Igreja Católica, eu volto até um pouco no tema que eu toquei com o senhor sobre a questão da infância, da juventude. A Igreja Católica tem a Jornada Mundial da Juventude, E aconteceu a última vez, eu não me recordo, foi quando, você lembra? Foi no Panamá. Foi no Panamá, Uns 2 anos e meio.
isso é um símbolo muito, ainda, acho que, representativo que o mundo ainda caminha bem, né? Porque é muito fácil enaltecer sua derrota, o aquecimento global, a guerra da China, de Israel, do Paquistão. É muito fácil, está muito evidente, né? Mas esses pequenos detalhes de amor, como o senhor está mesmo falando, e o amor eu acho que é o que deveria unir, né? Ou une a sociedade. Isso ainda é um gesto muito bacana. O senhor chegou a participar daqui do Brasil? Foi lá, né? Aqui no Brasil. Foi no Panamá também. Foi também do Panamá. Foi. Logo depois teve aquela tragédia de Brumadinho, né? Sim. Eu lembro que eu saí do Panamá, cheguei no Rio de Janeiro, fui direto para Brumadinho para poder me unir ali àquela força solidária que estava implementada naquela região de Minas Gerais que sofreu tanto, né? Quebra da barragem. Sim, sim. Então, assim, pra gente se torna saudável buscar experiências saudáveis. Quem busca a doença, quem se permite a vulnerabilidades, quem se coloca em risco de forma desnecessária, né, acaba achando um problema para si. Então, procurar problema desnecessário é uma prática bem danosa, está na nossa cultura, né? Então, é importante. Ao mesmo tempo, a releitura sobre o sofrimento humano. Por exemplo, no amor tem o sofrimento. Sim. Quem ama sofre. Verdade. Então, a gente pode reinterpretar o amor, a gente pode reinterpretar, aliás, o sofrimento a partir de uma perfeita visão sobre o amor. Então, o sofrimento, ele pode ser vislumbrado a partir até mesmo da grande imagem bíblica de Cristo na cruz, que sofreu por nós, por amor, mas foi ressuscitado pelo Pai. Então, no caminho, na narrativa da paixão de Cristo, você vai chegar à grande vitória, à ressurreição. Mas o sofrimento ele é necessário, ele faz parte desse processo. Jesus podia ter corrido da cruz, olha, Pai do céu, não quero cruz não. Aqui não. Não, vamos fazer outro esquema aqui, né? Mas ele se permitiu a isso, se entregou. Ele aceitou, se esvaziou de sua condição divina, né? Mesmo sendo Deus, e aceitou passar pelo aquele sofrimento por amor a todos nós. Então a gente sabe que no amor tem sofrimento. Então existem sofrimentos que estão aí, que são necessários. Sem dúvida. Então um discurso que é eliminar completamente o sofrimento não é a saída, porque isso vai frustrar o ser humano. Sim. No sentido, pare de sofrer, ele não é tão bom. Né? Não mesmo. Seria melhor, né? Eu aceito o sofrimento. Isso aí. E vou continuar a minha vida, vou botar a vida para frente. Eu aceito o processo. A aceitação seja melhor do que a interrupção. Porque ela não existe. Sim. A gente sempre vai passar pelo sofrimento, Sem isso dúvida. faz parte da trajetória humana. Então não adianta correr do sofrimento. Sim. Jesus passou, se ele sofreu, eu não vou sofrer também. Então, assim, essas leituras, elas também têm que estar bem claras dentro de nós, senão a gente vai ficar aí numa bitolação, né? E depois isso incorre em intolerâncias, visões tortas do ser humano. Sem dúvida. Né? E a prática religiosa acaba não sendo tão perfeita porque a pessoa potencializa não está bem. Então a gente tem que buscar a saúde de corpo, de alma, a saúde financeira, a saúde em todas as suas possibilidades, né? Mas a partir dessa dignidade, dessa ética, desse compromisso que a gente tem que ter com a verdade e com o amor. Padrão, agora a gente caminhando aí para a nossa reta final. O que lhe motivou a ir para o sacerdócio? Eu tive um encontro muito forte com Deus quando eu vi o Papa João Paulo II em 97 aqui no Rio de Janeiro. Ali foi uma coisa muito bacana. Parecia que era um raio assim na minha cabeça, assim, um negócio muito doido. E eu falei, cara, eu quero ser padre, mas não tinha a mínima ideia como é que era ser isso. Não tinha nem noção. Eu fui descobrir e tal. Eu ia em seminário, eu ia à missa, claro, tinha um crismado, mas foi realmente um chamado muito legal. E eu nunca tive dúvida nenhuma. Nunca. Eu sempre tive muita certeza de que eu tinha que ser padre. Então é um chamamento mesmo, né? Sim. Claro que a igreja precisa confirmar isso. E a igreja, ao confirmar, ao observar o futuro candidato ao sacerdócio, ela vai passar por um processo por um lugar chamado seminário, que é a casa formativa dos futuros padres, e ali você é experimentado e analisado de todas as formas, em toda a sua vida, né? Então, o psíquico, você é analisado, a sua saúde,
tem uma série de coisas que você tem que apresentar, resultados acadêmicos, bom desenvolvimento pastoral, as relações humanas todas devem ser também vistas para que a pessoa tenha uma boa condição, né, de ser um líder. Claro que ele, até com 24 anos, já foi ordenado padre, 24 para 25, você não tem aquela maturidade plena. Sem dúvida. Mas você está ali já bem forjado para poder desenvolver as habilidades, né? E um diferencial é a capacidade empreendedora. Né? Você saber posicionar, desenvolver as coisas dentro de uma metodologia que gira em torno aí da observação dos pontos fortes e fracos, das ameaças e oportunidades, né? Que é uma lógica muito presente ali da análise de SWOT. Sem dúvida. Dentro da construção do plano de negócio, sim. Né? Do plano de carreira, você poder olhar isso, né? E aplicar a si mesmo, seja um caminho interessante para que a gente possa se perceber com as rédeas da vida nas mãos. Não basta, por exemplo, você apenas saber chamado por Deus. Você tem que se colocar à disposição e procurar os caminhos para poder executar aquele chamamento. Então, o esforço, a disciplina, né, o desejo de acertar, ouvir muitas pessoas, ter humildade, tem que ouvir. Né? Saber escutar e enfrentar os desafetos, não se permitir a se vitimizar diante de uma situação de perseguição, ou de trauma, mas se recuperar, se reposicionar e ser resiliente, como o Jó, como você disse, né? Aí você se reposiciona na vida. A vida não pode parar. Sim, isso é verdade. É igual uma escada rolante. Quando eu era criança, eu gostava de, indo ao shopping, de subir a escada rolante que está descendo. Né? Eu adorava fazer isso. Aí eu no bar, shopping, eu gostava de fazer aquilo, largar da mão da minha mãe, eu vou subir a escada rolante que está descendo. Então, para você subir a escada rolante que está descendo, você tem que colocar o dobro da força correspondente à velocidade da escada rolante. Sim. E se você para 1 minuto, o que acontece? Você desce. Te traz de novo 0 para baixo. É verdade. Então, essa imagem é muito clara para a gente ver o que é a vida. Né? A vida é essa escada rolante acelerando contra você. A concorrência, o mercado de trabalho difícil, Sim. Manter a relação de estudo, trabalho, vida familiar, relacionamento, tudo é muito complicado. Sim, a escada rolante está descendo, a gente não pode parar. A gente tem que estar inventando coisa o tempo todo. E assim a gente se renova na expectativa. Tem gente que é muito inteligente, você é um homem inteligente. Obrigado. Então, assim, a pessoa que tem um brilhantismo, tem uma capacidade de reflexão diferenciada, ela não consegue olhar apenas para um fator. Né? Ela amplia o horizonte. Zoom out, né? Zoom out. Tem que abrir. E é isso mesmo. E você se renova nisso. Você tem que estar sempre buscando outras coisas. No passado, pode ser que alguém interpretasse mal. Sem dúvida. A pessoa, mas a pessoa... Sem foco. Não termina nada. Mas é porque é isso. Tem pessoas que são assim. Até se encontrar. Elas são geniais. Né? E vai se encontrar nisso, exatamente na capacidade de... Tem gente que abre um negócio, estrutura um negócio, mas flipa, joga para frente. É isso aí. Né? Então, assim, você não precisa fazer a execução completa, né? Mas tem pessoas que sabem transformar, e é lógico, por isso que eu falei do empreendedorismo. A capacidade de transformar a ideia em projeto, e projeto que seja realmente execuível, capaz de ser fomentado, de ser ativado, de receber investimento, de ser incubado, quem sabe. Né? Essa capacidade primais ela é o diferencial no mundo de hoje. Eu tenho uma ideia, o que eu vou fazer essa ideia? Então você tem uma metodologia. Esse método transforma isso em projeto. Aí você tem gente que para nessa fase, tem gente que podem se sentir mais confortável. Aí tem gente que nem sai da ideia. Então, esse é o problema. O problema está aí. Eu não sei se o senhor conhece aquele empreendedor Thales Gomes. Ele fala sobre isso, né? Que a bacia cheia de ideia vale R$10, né? Porque tem um monte, ideia tem um monte por aí. Esse processo que o senhor falou, o que basta é a execução. Quando eu tive a ideia, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer uma health tech sobre saúde mental, tem que começar de algum canto. O canal, eu vou pegar esse canal que já tinha, falei, ele mesmo vai servir para isso. E como o meu core business é conscientização, eu falei, nada melhor que uma boa comunicação, bons convidados, pessoas que entendam no assunto tanto quanto eu gostaria que quem está assistindo entendesse. E é isso. Padre Omar, obrigado pela sua presença, obrigado por me receber aqui. Fantástico o estúdio, eu quero até gravar mais vezes aqui. Hein? Por favor. Fique à vontade. Obrigado, Padre. E eu acho que
que isso é de suma importância. Eu agradeço não somente por quem vai nos assistir, mas eu agradeço por mim, porque isso valida meu projeto, valida o conceito que eu idealizei, e eu estou vendo acontecer, né? Eu não parei na ideia e estou proporcionando isso, e peço que o senhor possa deixar um recado para a gente, para a nossa audiência. Tudo bem, quero agradecer a oportunidade desse encontro, desse diálogo, a sua equipe que está aqui, e dizer que a sua estrutura, né, pensante, ela vai te levar a lugares inimagináveis. Obrigado. Então você tem que estar preparado para o que pode acontecer. Amém. Né? Sem ansiedade. Amém. As coisas vão acontecer, viu? Amém. Que Deus te ilumine o teu caminho. Amém. Sempre otimista, sempre garantido na verdade, no bem, que tudo dá certo. Deus está com a gente. Amém, Padre. Obrigado pela sua presença, obrigado por me receber mais uma vez. Valeu. Valeu.